E para quem a terapia alimentar ela é indicada? Tem alguma faixa etária específica? Não, para qualquer pessoa de forma geral. Eu não atendo adultos, né? Não é a minha área de segmento, mas eu tenho amigas, por exemplo, que elas trabalham com a dificuldade alimentar só para adultos. Então, tem a terapia alimentar só para adultos. Tem nutris que trabalham o grupo inteiro, desde as crianças até os adultos, as pessoas mais velhas. E porque a dificuldade alimentar, ela pode vir em qualquer idade, né? E geralmente ela vem daquela criança que não foi tratada. E aí se torna aquele adulto mais seletivo, aquele adulto que tem uma dificuldade de comer determinadas coisas, que não come em determinados lugares. Eu tenho familiares, por exemplo, que só comem caldo de feijão. Já com 40 e tantos anos, né? Só come caldo de feijão. Não come o caroço do feijão? Não come o caroço, não come carne vermelha, só come o frango e se for frito, só come carne se for moída. São especificidades lá da infância que não foram tratadas e que foi levada para a vida adulta. Porque é uma coisa, você fala assim, Sari, eu não curto carne vermelha, mas eu como frango de qualquer forma, de qualquer jeito, e tenho uma alimentação super diversificada. Outras questões é você mencionar assim, Sari, eu não como carne porque, não sei, eu tenho dificuldade com aquela textura, o cheiro me incomoda, o feijão, o caroço me dá nervoso, eu só consigo caldo, a textura dele é incômoda para mim, e isso vem desde pequena, minha mãe falava que eu era assim quando criança e tudo mais. Então, isso é uma questão lá de trás que não foi tratada, a gente foi deixando, e agora quando adulto, isso perpetuou, porque não foi tratado lá. Então, você só tem que achar o profissional que vai te atender, né? Mas, assim, crianças em si, desde a introdução alimentar, quando a gente consegue perceber ali em torno de 10 meses, a gente já consegue trabalhar até o adulto por si só. É porque o adulto deve ficar mais... A criança tá o pai, a mãe, o cuidador ali vendo, né, a situação e direcionando. O adulto já toma suas próprias decisões, já tá... Sim. Então, é ele que decide por si, né? Sim. E de repente até esconde algumas questões, assim, Esconde com medo de ser julgado. Vergonha, né? De falar, de eu falar, não como você com esse isso. tamanho, com essa idade, você não come, para Ou então de acho que assim, bobeira. não, eu já sou mais velha, então não tenho mais jeito, sempre fui assim e tudo mais. E é só o que muda, na verdade, é a forma que você vai trabalhar. Porque com criança, como eu falei, é uma forma mais lúdica. Você vai entender, a motivação dele é super-heróis. Então, a gente traz isso para o cenário terapêutico para motivar aquela criança através do alimento. Falando que o brócolis é uma arvorezinha, que o arroz é o arroz do Hulk. Então, a gente vai trazendo aquela ludicidade. Para o adulto, não. É de uma forma mais objetiva. A gente vai entender as dificuldades e vai trabalhar de forma mais direta. Assim também como com adolescente, por exemplo. Então, a gente vai entender cada criança. Por isso que é muito individual, não é uma receita de bolo, né? A mesma coisa, um protocolo para todo mundo. A gente vai entender a dificuldade e trabalhar em cima daquela dificuldade. E quais os benefícios que são adquiridos na terapia alimentar? Na terapia alimentar a gente adquire diversas habilidades, não só do comer, né? Mas, assim, principalmente para as famílias, para a criança, é tudo novo, porque a gente está construindo com a criança ou ressignificando. Então, para a criança, tudo é muito divertido, aquele lúdico, mas a gente cria esses pontos cognitivos, essas memórias, né, cognitivas, né, afetivas em relação aos alimentos, porque o comer não é só para nutrição, mas comer também é emocional, ele faz parte, a gente tem que comer por prazer, não por obrigação. Então, isso a gente traz dentro da terapia, essas habilidades a criança adquirir. Uma criança que antes ela não conseguia nem ficar perto do alimento, e hoje ela consegue pegar, comer, mas a gente vê esse resultado não só através da criança, que a criança é muito genuína, ela fala de uma forma muito, eu consegui, ela fica super feliz, e muitas vezes também ela não percebe, a gente que realça, olha como você conseguiu comer tal alimento, olha que legal que você antes não fazia, agora você conseguiu fazer. Mas o relato da família, ele é mais forte nesses casos, né? Eu tenho, por exemplo, uma família que ela falava assim, Sari, o meu sonho é conseguir ir numa churrascaria. Teve uma outra família que falou assim, o meu sonho é conseguir viajar, porque hoje, para eu viajar, eu só consigo viajar se for alugando uma casa, e sempre vai de um lado o liquidificador e de outro o air fry. Porque tem que levar tudo, tem que levar tudo, fazer, ela fala, aquela comida específica. Eu só mudo de ambiente, né? Mas assim, eu não consigo descansar, porque a mesma coisa que eu faço em casa eu tenho que fazer, tenho que cozinhar, ir pro fogão, não consigo relaxar. E aí a família fala assim, teve uma família que me mandou mensagem, eu lembro, foi Natal, o Ano Novo, foi final de ano,
falando, Sari, depois ele já estava comigo há 2 anos, depois de 7 anos, é a primeira vez que eu consigo viajar para um hotel fazenda, é a primeira vez que eu consigo viajar com o meu filho, é a primeira vez que eu consigo comer fora de casa. Então, assim, o processo terapêutico para a criança é muito enriquecedor, mas para a família, a mãe poder falar para você que conseguiu voltar a trabalhar, porque o filho consegue ficar na creche, porque agora ele está comendo, isso daí, assim, é uma coisa que eu falo que a gente não tem preço, né? O que realmente a terapia, ela proporciona. A família ter uma vida. Porque geralmente aquela família ela acaba vivendo em prol daquela criança. Muitas das vezes, ou o pai, ou muitas das vezes é a mãe que acaba saindo do emprego para poder se dedicar mais àquela criança, porque a criança não consegue ficar na creche, a criança não consegue ficar com outra pessoa, não consegue comer com outra pessoa. E quando isso vai acontecendo, e a família vai vendo essa evolução, e assim, tem famílias que choram, tem família que agradece, fala assim, nossa, eu nunca imaginei que meu filho fosse comer. Tem famílias que chegam e falam assim, nossa, mas será que ainda tem jeito, né? Será que um dia ele vai voltar a comer? E quando isso se torna realidade, é gratificante para como profissional, né? E assim, a família fica super feliz. E a gente também vê que o processo terapêutico, quando bem feito e indicado de maneira correta, feito de maneira realmente correta, funciona muito bem para a família e para a criança. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!